Quero ser pertinente hoje aqui, que eu possa ser útil na sua vida, que você possa ouvir Deus falar em primeira pessoa. Sai daqui para ter vida bonita. Quem quer sair daqui para ter vida bonita, diga amém, glória a Deus. Que bom. E eu separei aqui uma mensagem baseada em João capítulo 10. Quero falar aqui sobre alguns segredos para você ter uma vida bem-sucedida. Vou te dar aqui algumas senhas para você ter uma vida bem-sucedida. Você que está debaixo da promessa de Jesus, precisa saber como alcançá-la, como adquirir essa promessa. E existe uma senha, existem uns passos a serem dados, uma vida a ser vivida, uma consciência a ser caminhada. E está aqui, João capítulo 10, vou ser breve aqui com vocês hoje, só peço que você abra o seu coração. Quem vai abrir o coração hoje para a palavra? Diga amém. Que bom, todos, porque é importante. Se a gente se achar cheio, não é verdade? Se a gente achar cheio, como teve um jovem, um teólogo, que foi atrás de um pastor para poder aprender com ele alguma coisa. Aí o jovem chegou lá, encontrou com o pastor, e ele começou a falar: pastor, eu fiz teologia, eu sei sobre tal matéria, eu domino tal coisa. Aí o pastor pegou um copo d'água, e aí começou a pegar a garrafa, e aí o garoto falando, né, falando, e aí o pastor começou a encher água, e começou a transbordar. Aí o garoto falando quem ele era, que ele sabia, o que ele falava, e aí de repente o garoto viu o pastor enchendo a água, transbordando, ele: pastor, está transbordando a água, para. Mas na verdade o pastor queria ensinar para ele uma lição, porque o garoto chegou cheio de arrogância, sabendo muito, se achando sabedor de tudo. Aí ele falou: meu filho, está vendo essa água transbordando? A gente só consegue aprender coisas novas se o copo estiver vazio. Se a gente se achar o copo muito cheio, não tem espaço para entrar nada. Dando a lição para ele, dizendo o seguinte, que a humildade é o caminho do aprendizado, do verdadeiro aprendizado. Se a gente chegar sabendo de tudo, achando que sabemos de todas as coisas, achando que já somos capazes, já temos toda a sabedoria de tudo, nós nunca vamos ter o privilégio nem a oportunidade de aprender coisas novas. A humildade, no original grego, que vem do humus, de lugar úmido, sabe? Na tua casa tem algum lugar úmido? Sabe o lugar úmido, que é o lugar que absorve, que retém? Humildade vem dessa característica. Então, devemos ser humildes, abertos para reter, abertos para aprender, abertos para receber, abertos para crescer. Porque Jesus disse que bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, diz a palavra de Deus. Então, se hoje você está aqui com o coração aberto para receber a palavra de Deus, humilde, reconhecendo: Senhor, eu preciso, me ajuda, eu quero mais. Se você estiver hoje com esse coração, pode ter certeza que Deus vai derramar ricas bênçãos sobre a sua vida aqui nessa noite. Você vai sair daqui mais do que abençoado para a glória de Deus. E aquilo que você veio buscar, você vai receber e vai levar para muita gente que cruzar o seu caminho, porque você foi chamado para ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Quem encontrou João capítulo 10, diga amém. O Lucas está aqui? Lucas, cadê o Lucas? O Lucas mandou uma mensagem para mim que ia estar aqui hoje, trabalhou comigo lá na Boas Novas, não sei se ele está aqui hoje, deve ter vindo. Ele falou: pastor, tu vai estar lá, estou feliz que você vai estar lá comigo. Vamos lá, está escrito, o texto que eu vou pregar hoje vai ficar no verso 10, mas vamos ler o capítulo desde o início. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, só dando uma paradinha aqui, que para entrar, desfrutar dessa promessa, existe uma porta. Para desfrutar dessa promessa, dessa bênção, dessa vida bem-sucedida que Jesus prometeu para você, existe uma porta. E ele diz: na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Só existe um caminho, uma verdade, uma vida. Não existe outro caminho para alcançar a promessa de Deus. Existe uma porta. Verso 2. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas. Lindo isso, saber que Jesus te conhece pelo seu nome. Você não é desconhecido do teu Deus. Ele sabe o teu nome, tua identidade, conhece tudo dentro de você, teus sentimentos, tua crise, tuas necessidades. Então o pastor que eu estou anunciando e vou anunciar hoje aqui, ele tem intimidade contigo, ele quer intimidade contigo, porque ele conhece o teu nome. E quando, verso 4, tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. O teu pastor é o que vai adiante de você, está na tua frente, guiando seus caminhos. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Pai Santo, Deus de toda graça, essa palavra fala de uma vida com abundância que o Senhor prometeu para a sua igreja. E eu estou aqui como canal de bênção nas tuas mãos. Me ajuda, Senhor, pela tua misericórdia, a ensinar este povo a adquirir, a tomar posse, a viver essa vida com abundância que o Senhor prometeu. Eu te agradeço pelo privilégio de ser o porta-voz desse povo. Mistura tuas palavras com as minhas e fala com esta igreja em primeira pessoa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, senhoras e senhores, amigos queridos, Jesus aqui ele faz uma promessa para você e para mim hoje, dizendo que ele veio para lhe dar vida e vida com abundância. Como alcançar a vida com abundância? Como se tornar a melhor versão de nós mesmos? Como se tornar um verdadeiro adorador? Como alcançar a promessa de Deus? Pode ser uma dúvida do seu coração, muitas vezes foi do meu coração. Ao ler a palavra, eu encontrei o discernimento e eu separei aqui alguns tópicos para que a gente possa viver essa vida bem-aventurada, essa vida feliz que Jesus prometeu. E o primeiro tópico, eu quero que você repita comigo assim: creio que a minha vida cumpre um propósito divino na terra. Mais uma vez, eu creio que a minha vida cumpre um propósito divino na terra. Primeiro ponto para você adquirir a promessa de vida abundante na presença do teu Criador, do teu Senhor, do teu Mestre, do teu Jesus, é você crer que a sua vida cumpre um propósito divino na terra. Essa semente de divindade, senhoras e senhores, é o que me mantém de pé até os dias de hoje. Eu carrego essa semente dentro de mim. É isso que me faz enfrentar o contraditório. É isso que me faz enfrentar a vida, enfrentar a morte, enfrentar as circunstâncias, enfrentar os problemas, as adversidades. O fato de eu acreditar que dentro de mim existe um propósito divino. É isso que me levanta todos os dias da minha vida, de pé, crendo que eu devo viver, devo perseverar, devo caminhar, porque minha vida não é em vão. A sua vida não é em vão. Você não é um acaso. Você não é um acidente. Você não nasceu aqui porque alguém te colocou no mundo. Foi Deus que te escolheu, te colocou aqui nessa terra, porque Ele tem um propósito na sua vida. Em nome de Jesus, creia nisso. Porque se essa semente dessa divindade tiver no teu coração, isso vai ser âncora para você enfrentar tudo o que a vida lhe propõe. Eu digo isso porque, por mais que eu seja jovem, com 37 anos de idade, já enfrentei muitas coisas da vida, já tive motivos para parar também, para olhar para trás, para desistir, para dar cabo da vida, para querer viver uma vida pervertida, largada, nos meus próprios prazeres.
mas essa força, esse selo, essa revelação que entrou no meu coração, é o que me dá força para amar, para perdoar, para caminhar, para perseverar, mesmo angustiado, mesmo triste. Essa é a força do Espírito Santo de Deus, que nos coloca de pé para viver a vida de um bem-aventurado. Irmãos, eu fico lendo aqui a palavra de Deus, eu vejo um texto lindo, no qual Jesus encontra com Pedro, e Pedro chega perto dele, e Jesus diz: Pedro, vem cá, quem estão dizendo que eu sou? O que essas pessoas estão falando que eu sou? Pedro olha para Jesus e diz: tem gente dizendo que tu é profeta, tem outro dizendo que tu é João Batista, tem outro que dizendo que tu é Elias. Aí Jesus olha para ele, porque Jesus não queria apenas a informação. Pega essa senha, porque às vezes tem gente que tem informação de Jesus, mas não tem a revelação de Jesus. Tem gente que sabe de Jesus. O que eu aprendi no seminário é uma coisa, a informação do cristianismo, da história da igreja é uma coisa, outra coisa é a experiência pessoal que eu tive com esse Deus. E o que Jesus quis de Pedro não era a informação que Pedro tinha de Jesus. O que Jesus queria saber de Pedro não era o fato que Pedro tinha ouvido falar de Jesus. O que Jesus queria saber de Pedro era o que Pedro estava vendo pessoalmente de Jesus. Por isso que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tá bom, estão dizendo que eu sou Elias, estão dizendo que eu sou profeta, estão dizendo que eu sou João Batista, mas e você, Pedro? Quem você está dizendo que eu sou? Pedro olha para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. Não foi carne nem sangue que te revelou, não foi informação, não foi seminário, não foi nenhuma conspiração, você não leu isso, foi o próprio Espírito Santo que te revelou a mim. Olha que coisa maravilhosa, que a igreja ela nasce de uma revelação. A verdadeira igreja nasce de uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. E aí quando você nasce, quando você tem essa revelação, quando você tem essa experiência, quando você tem essa verdade, quando você acredita que a sua vida tem um propósito divino a ser cumprido nessa terra, quando você olha e você sabe que você foi marcado, foi selado, você tem a marca de Cristo em você, aí Jesus olha e diz: sobre esta revelação, então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo não tem poder sobre a sua vida, nem a morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem ninguém, nem nada vai te afastar da promessa que Deus tem para te entregar em nome de Jesus. Vai se cumprir, o que Deus te prometeu vai se cumprir. Ele te chamou, quem te chamou não foi homem, quem te chamou não foi um Deus de barro, um Deus que cabe no pescoço, que cabe no bolso, que cabe na parede, um Deus que cai e quebra. Não foi esse Deus que te chamou, quem te chamou foi o Deus que criou os céus e a terra. Esse é o Deus que te chamou. Então fique firme nessa promessa, creia nessa promessa, agarre essa promessa no nome santo de Jesus. E é maravilhoso quando você tem essa certeza, esse selo que ninguém entende, porque você já passou tantas coisas e ainda não desistiu. Você já sofreu tantas coisas, é na família, é no casamento, é com os filhos, é trabalho, é pessoal, são tantas coisas que a gente vive, enfrenta na vida, e tu está aqui de pé, você está vivo, você vem para a igreja, você cultua a Deus, sabe por quê? Porque existe uma mão invisível no leme do barco da tua vida. E essa mão te sustenta todos os dias, e é por isso que você está de pé hoje aqui, às vezes angustiado, porque tem profeta de Deus que vai às vezes para dentro da caverna mesmo chorar, mas não importa, isso não altera a tua identidade, isso não altera quem você é para Deus e quem Deus é para você, por isso você está aqui nessa noite, aleluia. Então repita comigo: eu creio que a minha vida cumpre um propósito de Deus nessa terra. Sabe o que é lindo nisso? Quando você acredita, você confia. E você, quando você confia, o próprio Deus te surpreende. Que fé é fidelidade, fé é confiança. E olha só, e Deus vai te surpreender muito mais do que você imagina se você entregar mesmo esse descanso no Senhor. Ele vai te surpreender, como a história de 3 árvores que estavam no monte. Elas estavam lá e uma conversando com a outra. E aí uma disse para a outra: olha, quando eu ficar velhinha, quando eu crescer,
eu quero ser, sabe, eu quero ser um grande baú, grandão, para poder colocar muitos tesouros em cima de mim, dentro de mim. Aí a outra árvore do lado disse, você quer ser um baú? Eu quero ser um grande navio, um grande barco, para carregar reis e princesas, quero ser um grande iate. A outra árvore, ela disse, eu quero ficar aqui mesmo, aqui em cima, para que quando as pessoas passarem por mim, lembre de Deus, lembre do Criador. Aí os anos se passaram, começaram a passar os anos, aquelas árvores foram crescendo, de repente veio um lenhador, perto daquelas árvores, imagina isso, aí bateu na primeira árvore, a primeira árvore caiu, bateu na segunda, a segunda caiu, bateu na terceira, a terceira também caiu. A primeira, que queria ser um grande baú de tesouro, foi colocada, quebraram aquela árvorezinha e fizeram um coxinho, um coxo de animal. A segunda, que queria ser um barco, um grande navio, um grande iate, pegaram ela, quebraram ela toda e fizeram dela um barquinho de pesca. A terceira, que queria ficar somente ali, para quando as pessoas passassem, vissem a árvore bonita e lembrassem de Deus, quebraram ela ao meio, dividiram em estacas e colocaram dentro de um porão. Aí a primeira árvore, mas vem cá, a gente queria, e os nossos sonhos, nossos projetos que não se cumpriram, os nossos desejos, eu estou aqui, virei um coxozinho de animal. Aí, de repente, os anos passam, o tempo passa, tem uma guerra na cidade, uma fuga na cidade, uma família entra para aquele curral, e aí, de repente, uma mulher grávida gera um filho, e esse filho nasce e coloca em cima daquele coxo, e aquela árvore que queria ser um tesouro, um grande baú de tesouro, estava ali dentro daquele curralzinho, segurando um bebê, e aí ela reconheceu que ela estava ali carregando sobre ela, na verdade, o maior tesouro da terra, que era um bebê. A segunda árvore, que queria ser um grande navio, que virou um barquinho, estava lá no alto mar. De repente os pescadores foram em cima pescar e vem um vendaval, vem um grande temporal, e aí um daqueles homens se levanta as mãos para o céu e manda parar a tempestade naquele mesmo momento. E aquela árvore que virou um pequeno barquinho, reconheceu que ela queria carregar os reis e princesas, reconheceu que estava carregando ali um grande rei, um grande homem, um rei dos reis. A terceira árvore, que queria ficar ali, somente parada, esperando para que as pessoas passassem, que virou duas estacas, de repente pegaram aquelas estacas no porão, montaram em forma de cruz, lançaram um homem em cima dela, e aquele homem morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela árvore reconheceu que todo mundo, quando lembrasse dela, aquela cruz, lembrasse de Deus. As três árvores tinham sonhos, tinham desejos, tinham vontade, mas no final da história, elas foram muito mais abençoadas do que elas esperavam. Elas foram surpreendidas muito mais daquilo que elas sonhavam. Sabe por quê? Porque eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem desejos, mas quando você confia em Deus, entrega a sua vida para Deus, você acredita que tem um propósito de Deus nessa vida, pode ter certeza que Deus vai te surpreender muito mais além daquilo que você está esperando. Confia na palavra de Deus, porque a promessa de Deus para a sua vida ainda está de pé. Aleluia! Segunda bênção, segunda senha que você precisa aprender. Fale comigo, creio que meu dia ganha força quando eu oro. Creio que o meu dia ganha força quando eu oro. A oração é o caminho para a solução de muitos problemas na sua vida. A oração, ela espanta pensamentos horrorosos, pensamentos maus. O apóstolo Paulo diz que tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensais. Quando você ora, quando você busca a Deus, quando você vive uma vida de gratidão a Deus, você é liberto dos maus pensamentos, você é liberto de todo pessimismo, você é liberto de toda depressão, de tudo aquilo que vem te denigrir, que vem te desanimar, que vem te paralisar. O caminho da oração é o caminho do teu sucesso. Então, a partir de hoje, comece a orar e dar razão a Deus todos os dias da sua vida. Começa a dizer a Deus, Deus, seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes nós queremos que Deus dê amém nas nossas orações. Nós oramos e queremos que Deus dê amém. Só que hoje, Deus está te ensinando uma coisa diferente. Começa a dizer amém para a vontade de Deus.
Começa a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Começa a ser grato a Deus por tudo que você vive nas tuas orações. Porque a gratidão é um remédio para a sua mente, é um remédio para o seu corpo. O ser humano grato é o ser humano que ressignifica tudo. Quando acontecer qualquer coisa na sua vida, diga: Deus, obrigado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Porque quem ora, ele agradece, e quem agradece, sabe que pode dizer em voz alta, que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Quem ora, tem um coração grato, e que tem um coração grato, vai dizer: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Quem ora e tem um coração grato, ele vai andar com gratidão, e vai andar com alegria, porque ele sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele sabe que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, porque quem ora tem um coração cheio de gratidão a Deus e sabe que Deus é presente em todo o tempo da sua vida. Por isso que eu te chamo hoje para a oração, por isso que eu te estimulo hoje a viver essa promessa, crendo que o meu dia ganha força quando eu oro, quando eu busco a Deus em oração, quando eu acredito que eu não estou sozinho. Terceiro ponto que eu quero que você repita comigo, diga assim: creio que quando alguém ama o próximo e a vida, tudo ganha sincronismo. Diga. Essa é a outra senha que você tem que anotar aí. Creio que quando alguém ama o próximo e a vida, tudo ganha sincronismo. Isso aqui é para você tratar o teu próximo como você gostaria de ser tratado. Deus quer ser cultuado nas relações humanas. Não existe um culto egoísta, um culto individual. A única forma de você cultuar a Deus e agradar a Deus é através das relações humanas, a começar dentro da tua própria casa, a começar dentro do teu lar, a começar na maneira que você se relaciona com os teus filhos, na maneira que você se relaciona com o teu esposo e com a tua esposa, porque o teu culto racional começa dentro do teu lar. Quando você se relaciona com o teu próximo de forma sadia, amorosa, perdoadora, sem julgamento, sem preconceito, sem dedos, é através do amor, porque não tem como você viver Deus de forma egoísta, não tem culto a Deus egoísta. Estou lembrando de uma história de um cara que os dois amigos estavam na selva, e aí eles estavam caçando borboleta, todo com aquela bota, toda aquela mochila, tudo arrumado, tudo com aquela roupa legal que eles usam para poder caçar a borboleta, e de repente eles encontram uma onça e enxergam uma onça longe, e a onça, quando ela quer atacar, ela fica parada, esperando o momento certo para dar o bote. E aí os dois garotos, os dois homens ali parados, sem se mexer, com medo da onça dar o bote, a onça olhando para eles, e de repente um deles, devagarzinho, vai pegando a mochila e de repente ele mexe aqui, tira o fecha-clé, abre, aí tira tira um tênis. E devagarzinho ele começa a colocar o tênis assim, vai colocando o outro, aí o outro amigo olhando, e o outro olhou e falou assim: mas vem cá, rapaz, por que você está botando esse tênis? Você acha que vai conseguir correr mais do que a onça com esse tênis? Aí ele falou: mais do que a onça eu não vou conseguir não, mas mais do que você eu consigo. O cara queria se salvar sozinho e deixar o amigo lá. Culto a Deus não existe culto individual. Não tem como você viver o evangelho pensando somente em si, egoísta. Aqui, creia que quando alguém ama o próximo e a vida, tudo ganha sincronismo. A única maneira de você atrair o bem para a sua vida, pode ter certeza, é quando você é generoso, amoroso com aquele que está do seu lado. Você não precisa ter muita coisa não, só precisa ter um olhar cheio de amor, um abraço cheio de carinho, uma palavra cheia de doçura, uma atitude cheia de perdão. É isso que Deus quer dessa igreja, de mim, de você. Essa é a espiritualidade do evangelho, é uma vida sendo vivida, sendo praticada, é uma vida bonita nessa terra, é uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito, a ponto que as pessoas, quando cruzarem o seu caminho, a vida delas passam a ser melhorada através do seu testemunho, da sua vida, do seu amor. É isso que Deus quer de mim e de você hoje, que nós possamos crer que uma vida de amor ao próximo melhora a nossa vida também.
Aí eu digo isso porque eu sou fruto dessa experiência. A minha vida é para o outro, eu vivo para o próximo. E eu desfruto de bênçãos das mais diversas e vem de lugares que eu nem imagino. Começa a surgir, começa a aparecer. Deus levanta um, Deus levanta outro. E as coisas começam a se abrir. E Deus vem tendo paciência, misericórdia da minha vida. Porque eu creio nessa verdade, eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra. Que quando você vive uma vida de amor ao próximo, Deus começa a conspirar ao seu favor. Bênçãos de Deus começam a chegar sobre a sua vida. A promessa de Deus começa a se cumprir dentro da tua casa. Então, em nome de Jesus, pega essa senha, pega essa promessa, começa a viver a vida ajudando o próximo, começa a viver abraçando o teu irmão, começa a viver o evangelho, querendo que as pessoas sejam salvas, vai evangelizar, vai pregar, participa dos departamentos da igreja, começa a se envolver. Deus não te chamou para ser espectador dessa história, não. Deus te chamou para ser agente, gente de transformação, que vai mudar a história desse país. Aleluia, quem crê, diga glória a Deus. Deus te chamou para você ser a transformação que este mundo precisa. Aí você diz, mas eu, pastor, eu não sei muita coisa, não tenho pedigree, não nasci na igreja. É você mesmo. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir aquelas que são. Em nome de Jesus, pega essa senha, porque Deus te escolheu. Deus te chamou na tua pequenez, na tua limitação, mesmo com esse jeitinho teu, é desse jeitinho que Deus quer usar, é dessa forma mesmo que Deus quer usar. Deus quer confundir o mundo. Em nome de Jesus, creia, tu vai sair daqui hoje para fazer a diferença onde você pisar a planta dos teus pés. Você vai sair daqui hoje para ser sal e luz dessa terra. Toma posse dessa promessa. Outro ponto que eu quero que vocês repitam comigo, diga assim, creio que a leitura da palavra ilumina a alma e os meus caminhos na terra. A leitura da palavra, ela ilumina a alma e os caminhos na terra. Quer viver a promessa que Jesus disse aqui no 10? Eu vim para dar vida com abundância. Primeiro, crê que a sua vida cumpre o propósito. Segundo, crê que o seu dia ganha força quando você ora. Terceiro, creia que quando você ama o próximo, as coisas começam a acontecer na sua vida. Quarto, e crê que a leitura da palavra ilumina a sua alma e os seus caminhos na terra. Começa tudo aqui, está tudo aqui dentro. É o caminho da palavra de Deus que vai te instruir a você viver as promessas de Deus. Nada é por acaso. Não existe mágica no reino de Deus. Você precisa meditar na palavra. Você precisa crer na palavra. Porque como eu falei aqui no início, lá no programa, Paulo fala sobre isso. Tudo que é de boa fama, tudo que é amável, nisso pensais. A cobiça sendo concebida, o apóstolo Tiago diz, dá luz ao pecado. A cobiça sendo concebida. Olha só como tudo começa aqui. Tudo começa aqui. De como você vê o mundo, como você vê a vida. Então, se a cobiça ser concebida, se eu começar a pensar coisas ruins, a cobiça sendo concebida dá luz. A luz é um processo de parto. Se eu começar a botar coisas ruins na minha mente, isso eu vou gerar coisas ruins, eu vou dar um parto a coisas ruins. Por isso que Tiago diz, cobiça sendo concebida dá luz ao pecado, o pecado consumado gera morte. Da mesma coisa ao contrário, se você colocar a palavra de Deus para dentro do teu ser, para a tua mente, se entupir de evangelho, ler a palavra de Gênesis e Apocalipse, se você começar a se encher da palavra de Deus, as promessas de Deus vão acompanhar você. A bênção de Deus vai correr atrás da tua vida, meu irmão, minha irmã. Se você ler a palavra, comer da palavra, eu lembro de Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele pegou a biblioteca dele, pegou uma Bíblia que tinha um furo da Bíblia de capa a capa. Aí ele olhou a Bíblia dele e via atravessando uma traça, atravessando a Bíblia. E ele disse, Senhor, faça-me como essa traça para eu ler a tua palavra de capa a capa de Gênesis e Apocalipse. Olha que coisa linda. Faça isso a partir de hoje. Em nome de Jesus, receba a sede de Deus agora. Receba agora essa sede no teu coração. Tu vai chegar em casa hoje, vai comer a palavra, vai ler a palavra. Você vai acordar com sede da palavra. Eu lembro do início da minha conversão. Eu trabalhava numa madeireira. E aí não tinha cliente.
E eu achava estranho aquilo. Poxa, mas não tem cliente, não consigo vender nada, estou ganhando pouco. Mas depois eu entendi que aquilo era um propósito de Deus para a minha vida. E eu ficava lendo 6 horas por dia a Bíblia, 6 horas por dia. Aí entrava cliente, eu queria vender, eu falava de Jesus para os caras. Era até engraçado isso, Diego. Que eu começava a evangelizar, porque eu estava tão cheio da mente de Cristo, que eu falava de Jesus o tempo todo. E aí eu entendi aquele propósito. Por quê? Porque quando você lê a palavra de Deus, você começa a falar, a boca fala do que o coração está cheio. Do que você tem dito, quais são as palavras que saem da tua boca. Se você quer mudança na tua vida, creia que a leitura da palavra vai começar a iluminar sua mente, sua consciência, e você vai ter a mente de Cristo, e essa mente de Cristo vai transformar o teu ser. Último tópico, repita comigo. Creio que a generosidade são forças espirituais poderosas, que atrai para quem a pratica as melhores oportunidades da vida. O apóstolo Ezequiel Teixeira fala muito sobre isso, né? A semente que sai da tua mão, ela não sai da sua vida. Eu ouço ele falar isso. Essa é uma verdade bíblica, que se você crê que a generosidade são forças espirituais poderosas e que atrai para quem pratica as melhores oportunidades da vida. Jesus hoje está te dando uma senha. Você quer ser perseguido por Deus? Pela bondade de Deus? Pela misericórdia de Deus? Pela graça de Deus? Pela vida de Deus? Pela promessa de Deus? Começa a praticar a generosidade. Começa a atrair para a sua vida essa bênção. Pensa nisso, que quanto mais você dá, mais você recebe. E você recebe coisas espirituais, você atrai a bênção de Deus sobre a sua vida. Então não pense que quando você dá, você está perdendo. Pelo contrário, ninguém perde nada quando dá. Quando você dá, você atrai. Olha a bênção de Deus. Quanto mais você dá, mais você atrai. No reino de Deus é diferente. No mundo não. No mundo você tem que ter para si, acumular para si. Ter para si, é tudo para si, é o ego, é o egoísmo. Mas o Evangelho está te dando uma proposta diferente. Dá, meu filho, dá, que quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você se entrega, mais você ganha. Quanto mais você serve, mais você é servido por Deus. Quanto mais você vive para o Evangelho, mais a promessa de Deus é derramada sobre a tua cabeça. Coloque-se de pé nesse momento que eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Essa é a promessa do teu pastor. Essa é a promessa do teu Deus. Eu queria que você repetisse comigo essas 5 bênçãos que você praticando vai receber. Eu quero que você memorize. Primeira, vamos lá, toda a igreja comigo. Creio que a minha vida cumpre um propósito divino na terra. Segunda senha, creio que meu dia ganha força quando eu oro. Terceira promessa, creio que quando alguém ama o próximo e a vida, tudo ganha sentido. Quarto, creio que a leitura da palavra ilumina minha alma e abre os meus caminhos. Quinto, creio que a generosidade são forças espirituais poderosas que atrai para quem pratica as melhores coisas da vida. Quem pegou essa senha, aplauda ao Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora. Há alguém aqui hoje que veio atrás de viver essa promessa, essa bênção, que veio atrás para ser transformado por Deus, para ter a vida melhorada? Posso orar, Diego? Posso orar? Vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida agora. Quero orar pela sua vida hoje, para que em nome de Jesus essas promessas se cumpram no teu ser. Você que está aqui atrás de oração, se há algum bloqueio, se há alguma necessidade, se há algum toque que você precisa do Espírito Santo, vem aqui na frente. Se tem algo na sua vida que só Ele pode resolver, vem aqui na frente. Se você sabe que sozinho você não consegue, se você sabe que você precisa de uma palavra liberada do trono de Deus, nessa área da sua vida que só você sabe, vem aqui que nós vamos interceder. E o Deus de toda graça vai te abençoar hoje aqui. Em nome de Jesus nós vamos orar por você. Pode vir aqui na frente, com esse passo de fé,
essa decisão de fé, que Deus está vendo essa fé, Deus está vendo o teu passo, Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece o teu coração, Ele sabe das tuas carências, Ele sabe que tu precisa, Ele sabe, porque tu é filho, tu é filha, e Ele tem prazer de abençoar a tua vida. Vem em nome de Jesus com fé, vem com fé orando ao Senhor, crendo que cada passo que você está dando, Ele vai responder essa oração que você está fazendo, mesmo sem saber orar. Deus está lendo as palavras que estão no seu sentimento, no teu coração. Nós vamos orar pela sua vida. Enquanto isso, vamos cantar uma canção, um refrão de uma canção, já vou orar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero esse amor e te agradar dia após dia, Senhor. Eu quero esse amor e não olhar só para os meus interesses. Creia que a sua vida cumpre um propósito nessa terra. Você não é em vão, você não está aqui em vão. Você foi chamado com propósito. Você foi chamado para viver a melhor versão de si mesmo. Quem precisa de ti, Senhor? 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 E quem precisa, receba da água da vida. Cante. E quem precisa, receba o amor que purifica. E quem precisa, Vai orando. Onde você estiver, ore. Aleluia. Pai Santo, Deus de toda graça, obrigado por essa igreja, obrigado por esse povo. Eu quero clamar, Senhor, que a tua mão poderosa, que a tua mão forte agora venha tocar cada vida, Senhor, derramando da tua unção, derramando teu poder, derramando teu consolo, derramando a tua vida, Pai Santo. Vai entrando agora na causa dos teus filhos. Vai, Senhor, trabalhando aí, Senhor, aonde eles precisam. Eu te peço, vai enchendo, vai fortalecendo, vai abençoando, Pai Santo. Olha aí, Senhor, vai quebrando as correntes. Vai, Senhor, abrindo as portas, abrindo os caminhos. Vai dilatando as percepções espirituais. Entra com cura, entra com restauração, entra com direção. Toca, Senhor, com mão forte. Tu és poderoso, Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. Tu és o Deus que curou uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue, curou o cego de nascença. Ah, Senhor, para ti não é impossível. Olha aí, visita, Senhor, visita a casa, visita a família, visita o coração, visita a vida. Vai trabalhando, quebra o arco, corta a lança, joga os carros do inimigo do fogo. O diabo perdeu mais uma batalha aqui nessa noite. A vitória do povo de Deus. Ah, Senhor da glória, vai vivando, vai soprando, vai abençoando, vai renovando, em nome de Jesus. Nós profetizamos nessa noite sobre a tua vida. Haverá um novo de Deus a partir de hoje. Águas novas fluirão do teu rio. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Haverá um divisor de águas na sua vida. Receba esse novamento, receba esse poder, receba essa graça, receba essa alegria. Receba em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai, cante. Precisa, receba da água. E quem precisa, receba o amor que purifica. E quem precisa, receba da água da vida. Receba o amor que purifica. Aleluia. O mundo está te vendo hoje, e ele precisa ver essa pessoa que você está se tornando aqui hoje, uma pessoa transformada e abençoada. Quem foi abençoado, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Pastor Diego Campos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe minhas irmãs, Deus abençoe, Deus abençoe. Fica com essa palavra, guarda no seu coração e vive essa promessa.